There's something wrong with me. Just a void. Salve, sentinelas do multiverso! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Tudo apontava para um acerto. Críticas positivas, elenco afiado, um retorno à fórmula das equipes. E mesmo assim, Thunderbolts naufragou nas bilheterias, faturando apenas 370 milhões de dólares. Um prejuízo considerável para um filme que precisava de pelo menos 425 milhões só para empatar. Mais do que um tropeço isolado, esse número expõe uma fratura profunda na estrutura emocional do MCU. Afinal, como é possível um dos filmes mais elogiados da fase recente da Marvel faturar menos de um terço do que Deadpool and Wolverine, mesmo com estrelas como Florence Pugh, David Harbour e Sebastian Stan no elenco? É aqui que a coisa começa a cheirar mal. Porque diferente de outros fracassos recentes como The Marvels ou Brave New World, Thunderbolts não foi detonado pela crítica. Muito pelo contrário. Chegou aos 88% de aprovação no Rotten Tomatoes, sendo considerado por muitos como o melhor filme da Marvel desde Guardiões da Galáxia Volume 3. Tinha coração, humor, um subtexto relevante sobre depressão e até um diretor com visão clara. Então, por que ninguém ligou? Talvez a resposta esteja em algo que a Marvel ignorou nos últimos anos: o fator evento. No auge da fase 3, cada novo lançamento era um acontecimento, uma peça essencial de um quebra-cabeça gigante que todos queriam montar. Thunderbolts parecia querer reviver esse espírito, mas fez isso apostando no time errado, no tom errado e principalmente sem gerar a expectativa certa. E aí vem o ponto mais espinhoso. O erro não está no filme em si, está na percepção que ele carrega. Porque por mais que o conteúdo fosse sólido, a verdade é que a plateia já tinha virado a página. Não havia mistério, não havia urgência, não havia hype. Era só mais um spin-off com personagens secundários que o público geral mal lembrava. Mas tem um detalhe aí que quase ninguém percebeu e que muda completamente a forma como olhamos para esse fracasso. Já volto nisso. Se esse tipo de conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra para nossa linha secreta de inscritos. Nos quadrinhos, o segredo do sucesso de um time como os Vingadores ou a Liga da Justiça sempre foi reunir os heróis mais populares do universo em um só lugar. Era como comprar um combo premium de carisma, poder e legado por um preço só. A Marvel sabia disso desde 2012. Juntar Tony, Steve, Thor e Hulk não era só estratégia, era garantia de espetáculo. Mas em Thunderbolts, o oposto aconteceu. Não havia ícones, só sobras. Nenhum dos personagens centrais tinha sustentado um filme próprio. O Soldado Invernal, apesar de sua importância em Capitão América, o Soldado Invernal e Guerra Civil sempre foi um coadjuvante. E Helena Belova roubou a cena em Viúva Negra, mas ainda é vista como uma substituta em transição. Red Guardian virou alívio cômico. E John Walker, um antagonista secundário de série. Nenhum deles gerava expectativa suficiente para carregar um título. E aqui está a diferença crucial. Os Vingadores se formaram depois de conquistar o público individualmente. Os Thunderbolts foram empurrados como um pacote fechado, sem ninguém realmente querer abrir. E o problema vai além da falta de popularidade. A proposta dos Thunderbolts nos quadrinhos sempre foi ousada. Vilões fingindo ser heróis, mascarando intenções obscuras com capas e sorrisos falsos. Um conceito que, se bem adaptado, teria dado ao filme um peso moral ambíguo e intrigante. Mas no cinema, isso foi diluído. A ideia de reunir perdedores com uma segunda chance até tem força dramática, mas esbarra em um ponto óbvio. Se o público não se importa com esses personagens, não vai se importar com sua redenção. O que vemos então é um grupo de figuras já conhecidas, e pior, já vistas juntas. A maioria dos membros havia se cruzado em Viúva Negra, Falcão e o Soldado Invernal, ou até mesmo em Hawkeye.
Isso anula o frescor da interação inédita que tornou o primeiro Vingadores tão mágico. A Marvel perdeu a chance de criar tensão entre mundos e tons diferentes. Em vez disso, entregou um time homogêneo, com origens parecidas, habilidades semelhantes e nenhum contraste verdadeiro. Todos eram soldados, espiões ou versões levemente remixadas do Capitão América. Mas ainda tem um fator que agrava tudo isso, e que muita gente deixou passar. O filme não só escolheu um time fraco, como ignorou os nomes que poderiam ter dado peso e surpresa à narrativa. E isso muda tudo. Já volto nesse ponto. Era para ser uma reunião inédita. Mas na prática, Thunderbolts juntou personagens que já tinham se esbarrado diversas vezes e que, acima de tudo, pareciam saídos do mesmo molde. Super soldados, espiões, soldados caídos em desgraça. Era como assistir até uma reunião de antigos colegas de quartel. A sensação de déjà vu foi inevitável. Não havia contraste real entre eles, nenhum choque de visões ou de poderes. Tudo soava familiar demais para gerar empolgação. Essa escolha prejudicou o próprio impacto dramático do grupo. O primeiro filme dos Vingadores funcionava tão bem porque colocava lado a lado figuras que jamais deveriam dividir uma sala. Um gênio bilionário egocêntrico, um super soldado com valores da Segunda Guerra, um deus nórdico arrogante e um monstro incontrolável. Cada cena era um campo de atrito. Já em Thunderbolts, a dinâmica era de colegas de profissão, com traumas parecidos, formações similares e até piadas repetidas. No lugar do conflito, sobrou a camaradagem forçada. E esse problema não é apenas de tom, é de marketing. Se todos os personagens compartilham a mesma base narrativa e visual, o trailer parece monótono. Nenhum poder se destaca, nenhuma personalidade explode. O público assiste e pensa: isso parece um episódio estendido de Falcão e o Soldado Invernal. E no fundo, é isso mesmo. O visual urbano, a estética militar, os diálogos duros mas genéricos. Nada ali parecia imperdível. Só que tem uma camada ainda mais séria por trás disso. Em vez de apostar em personagens contrastantes, como um Mago Supremo, uma androide da SHIELD ou até um mutante renegado, a Marvel mirou no seguro. Usou apenas rostos com contrato ativo, já estabelecidos em produções anteriores. Foi uma escolha guiada por conveniência contratual, não por potencial narrativo. E essa decisão, lá no fundo, o público percebe. Pode não ser racional, mas a sensação é clara. Falta alma, falta novidade, falta propósito. E aí voltamos à pergunta que deixei no ar. Quem poderia ter feito a diferença? Um nome óbvio vem à mente, e foi deixado de fora. Ele já tinha sido construído como vilão carismático, tinha motivação pessoal clara e ainda carregava um dos momentos mais simbólicos de toda a fase anterior. Sim, estou falando do Barão Zemo. Mas o que impediram ele de entrar na equipe? Já falo sobre isso. Porque antes, tem um detalhe visual do próprio filme que revela um problema ainda maior. E quase ninguém reparou. Em um certo momento, algo mudou no jeito de consumir filmes da Marvel. O que antes era empolgação, virou pressão. Para entender o básico de Thunderbolts, o público precisava lembrar de Viúva Negra, Falcão e o Soldado Invernal, Hawkeye, Capitão América, Guerra Civil, Pantera Negra, Wakanda Forever, sem falar de Homem-Formiga e a Vespa e as séries do Disney Plus. Isso representa, no mínimo, 30 a 40 horas de conteúdo anterior. Tudo isso para compreender uma equipe que, mesmo assim, não prometia nenhum impacto claro no futuro do universo. A recompensa não justificava o esforço. Esse é o ponto onde o MCU começou a se assemelhar a uma grade curricular. Não era mais ver um filme legal de herói. Era acompanhar uma saga fragmentada, dependente, cheia de contextos cruzados. O que era construção de universo virou uma armadilha de dependência narrativa. E esse modelo, que funcionava bem na fase 3 porque entregava recompensas tangíveis, como a chegada de Thanos ou as Joias do Infinito, agora parece se arrastar sem direção clara. E não se trata apenas de quantidade,
é sobre clareza. Mesmo com uma montagem competente e diálogos expositivos eficientes, Thunderbolts exige que o espectador já tenha uma familiaridade emocional com cada membro do time. E isso é um problema. Porque a maioria das pessoas fora do círculo hardcore de fãs simplesmente não tem esse histórico. Para esse público, Bucky é um coadjuvante e Helena é a nova viúva. E o Red Guardian é aquele cara engraçado do filme da Natasha. Nenhum deles tem força simbólica o suficiente para carregar a atenção coletiva. Mas tem mais uma camada. E ela é sutil, porém reveladora. Nos bastidores, a Marvel tem apostado em interconectividade absoluta, onde até séries medianas precisam ser vistas para entender o todo. O problema? Isso desgasta o público. O hype vira cansaço. Quando você precisa estudar antes de ir ao cinema, a diversão perde espaço. E é aqui que entra o looping fatal. Quanto menos pessoas assistem aos lançamentos, menos sentido faz continuar acompanhando tudo. O universo começa a desmoronar sobre o próprio peso. Ainda assim, há uma exceção curiosa. Um projeto recente também está profundamente conectado a diversas franquias anteriores. Mas mesmo assim, explodiu em interesse. Tem bilheteria, tem memes, tem buzz. A diferença? Ele soube exatamente como simplificar a complexidade. E ele fez isso de um jeito que Thunderbolts ignorou completamente. Já volto a isso. Porque antes, a gente precisa falar sobre o vazio deixado pela ausência de um título. E não é o nome do filme, é o que ele deveria representar. Durante anos, ir ao cinema para ver um filme da Marvel era mais do que um hábito. Era um acontecimento. Cada lançamento carregava a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer no universo. Era como assistir a uma nova peça de um tabuleiro gigante, onde tudo se conectava e cada personagem novo era uma promessa de expansão. Mas Thunderbolts quebrou esse ciclo. Ele chegou e passou. Sem urgência, sem expectativa, sem peso narrativo. E isso não aconteceu por acaso. O erro fundamental foi a decisão de abandonar a estrutura de eventos. Desde Vingadores, Ultimato, a Marvel tem evitado grandes encontros, apostando em projetos mais isolados, muitos deles com tom de epílogo prolongado. O resultado é um universo que continua expandindo, mas sem destino. O público, que antes se sentia parte de uma construção coletiva, agora observa fragmentos que não levam a lugar nenhum. E isso gera uma pergunta incômoda. Por que eu deveria me importar? Thunderbolts deveria ter sido o primeiro grande crossover da fase pós-Endgame. Um grupo de personagens unidos sob um novo ideal. Mas sem o selo Avengers, sem uma ameaça unificadora e sem um vilão com presença real, o filme soou como um spin-off ampliado. Mesmo com uma narrativa sólida, faltava a cola emocional que fazia os antigos filmes parecerem indispensáveis. E isso não tem a ver apenas com roteiro. É uma questão de branding, de como a Marvel deixou de construir expectativa coletiva em torno dos nomes. E aqui entra o detalhe que poucos perceberam. Durante a produção, circulou a ideia de que o nome Thunderbolts seria apenas temporário, e que o grupo, no final, revelaria ser os Novos Vingadores. Essa virada, se confirmada, teria mudado o impacto do lançamento. Mas os executivos recuaram. Provavelmente temendo a reação dos fãs mais antigos, preferiram manter o nome original, mesmo sabendo que, fora do círculo dos leitores de HQs, quase ninguém associa Thunderbolts a algo grandioso. Mas e se o título tivesse sido outro? E se a Marvel tivesse bancado o risco e usado esse filme como fundação de uma nova era dos Vingadores? A bilheteria teria sido outra? Talvez. Mas há um motivo ainda mais estratégico para não terem feito isso. E ele tem a ver com o risco de diluir a marca Avengers. Um erro que, se cometido agora, poderia comprometer todo o arco final da saga do multiverso. Já volto a isso. Porque antes, precisamos falar do que esse nome ocultou. E por que isso derrubou o marketing do filme antes mesmo da estreia. À primeira vista, Thunderbolts pode parecer um nome forte, carregado de ação e ambiguidade moral. Mas, no contexto do MCU,
ele não comunica nada para o público médio. Não há ícone associado, não há memória afetiva, não há peso histórico no cinema. Para a maioria das pessoas fora do círculo de leitores de quadrinhos, Thunderbolts soa como um time B, ou pior, como um título provisório. E o problema é que a Marvel tratou como se fosse o suficiente. Durante as fases anteriores, cada título carregava um senso de destino. Quando você via Capitão América, Guerra Civil, já sabia que aquilo seria uma colisão de ideias centrais do universo. Guardiões da Galáxia vendia mistério cósmico com humor. Já Thunderbolts não entregava contexto, nem urgência. Era só um nome com pedigree de HQ, mas sem construção cinematográfica. E o marketing não ajudou. Trailers vagos, sem ganchos claros, com um elenco que o público mal reconhecia em grupo. O próprio pôster parecia genérico, como se dissesse: mais um filme da Marvel, com pessoas de uniforme. Mas tem um ponto específico que precisa ser dito. O conceito original dos Thunderbolts nas HQs envolvia uma revelação surpreendente. Os heróis do time eram, na verdade, vilões disfarçados. Essa virada aconteceu na edição Thunderbolts Pemobra 1, de 1997, escrita por Kurt Busiek, quando o grupo liderado por Cidadão Vettel finalmente se revela como o mestre do crime e seus asseclas. Foi um dos maiores plot twists da história da Marvel nos quadrinhos. E aqui no cinema, nada disso foi aproveitado, nem mesmo como referência. A promessa de equipe de vilões virou apenas grupo de desajustados. A potência simbólica do nome foi deixada para trás. A ideia chegou a ser resgatada superficialmente, com o marketing sugerindo que eles seriam os anti-heróis da vez. Mas sem o peso narrativo do conceito original, essa expectativa murchou. E pior, ao evitar chamar o grupo de Novos Vingadores, mesmo que informalmente, a Marvel perdeu a chance de resgatar o sentimento de legado. Não se tratava de agradar os fãs mais puristas, mas de reconstruir o senso de continuidade do MCU. O público está faminto por direção, por rótulos claros. Não é só sobre o filme ser bom, é sobre ele significar alguma coisa dentro do todo. E esse esvaziamento não parou no nome. Ele se refletiu em cada peça publicitária, em cada trailer genérico, em cada arte promocional que não dizia nada. Mas o mais curioso é que essa escolha pode ter sido proposital. Uma tentativa de preservar a marca Vingadores para o grande clímax da saga. A dúvida é, será que essa estratégia de segurar nomes, ícones e promessas vale a pena? Se no meio do caminho, o público simplesmente desistir de assistir? Já volto nisso. Porque antes tem uma outra virada, muito maior, que deixou de acontecer. E ela está enterrada lá no começo do problema. A queda de Thunderbolts não é um acidente isolado. Ela é o resultado direto de uma mudança estrutural dentro da Marvel Studios. Desde o fim da Saga do Infinito, o estúdio acelerou a produção, expandiu para o streaming com uma avalanche de séries e começou a construir filmes com pressa, às vezes sem roteiro finalizado, iniciando efeitos visuais antes mesmo das cenas estarem fechadas. Esse modelo, que até funcionava quando havia apenas 2 ou 3 lançamentos por ano, desmoronou com a superprodução desenfreada. O reflexo disso foi imediato. Séries como Invasão Secreta soaram inacabadas. Filmes como Quantumania tiveram efeitos apressados e incoerências internas, e até os projetos elogiados pareciam carregar o peso de um universo que não sabe mais aonde está indo. Com Thunderbolts, o erro não foi artístico, foi de gestão. O estúdio apostou em um filme autoral, com direção e roteiro alinhados, mas o cercou de um ambiente de saturação e desconfiança. Quando você assiste a algo bom cercado de projetos medianos, a percepção de valor se perde. Isso também afeta a forma como os fãs se relacionam com a marca. O MCU sempre funcionou porque equilibrava inovação e familiaridade. Quando você via Guardiões da Galáxia, era uma surpresa. Quando assistia a Soldado Invernal, era um thriller político dentro do universo de super-heróis. Mas agora, a sensação dominante é de repetição. Personagens parecidos, piadas idênticas e uma estética visual que parece reciclada.
a magia da novidade sumiu e Thunderbolts foi lançado no epicentro desse desgaste. Mas a maior ruptura de todas é outra. A Marvel começou como um estúdio guiado por histórias. Jon Favreau, James Gunn, os irmãos Russo, todos vieram com visões claras, guiados por narrativa. Hoje, o modelo parece invertido. Primeiro vêm as datas de lançamento, depois a necessidade de preencher os espaços. O resultado são filmes que não nascem porque precisam ser contados, mas porque precisam cumprir uma agenda corporativa. E quando a arte vira linha de montagem, o público percebe. Mas ainda existe uma saída. E ela já está sendo desenhada nos bastidores, com promessas de reformulação, foco em menos projetos por ano e a chegada de uma nova fase. Uma fase que deve trazer os mutantes, os X-Men e talvez um novo senso de urgência. Mas essa transição só vai funcionar se algo muito específico mudar na base. E esse ponto exato é onde Thunderbolts pode ter sido um teste, ou um aviso. Já volto nisso. Antes, precisamos olhar para o futuro imediato e entender por que a Marvel ainda pode se salvar. Tudo indica que a próxima fase da Marvel vai girar em torno dos mutantes. Não apenas como novidade, mas como um verdadeiro soft reboot do universo cinematográfico. Depois de mais de uma década de Vingadores, o estúdio sabe que precisa oferecer algo diferente e ao mesmo tempo reconhecível. Os X-Men têm esse poder. São personagens icônicos, com apelo emocional, metáforas sociais profundas e um legado que atravessa gerações. Mas para que esse relançamento funcione, é preciso mais do que nostalgia. É preciso reencontrar o centro narrativo. Uma das maiores promessas em desenvolvimento é o arco Avengers vs X-Men. Um confronto que nos quadrinhos dividiu alianças, questionou o papel da esperança versus a sobrevivência e colocou figuras lendárias em lados opostos de uma causa. No cinema, esse conflito pode reacender a sensação de evento que Thunderbolts não conseguiu entregar. Um novo time de Vingadores, com rostos familiares e outros recém-chegados, enfrentando uma geração de mutantes recém-despertos. Esse é o tipo de clímax que reenergiza um universo inteiro. Mas aqui está o ponto crítico. Não adianta construir um evento dessa escala se a base continua instável. O público precisa voltar a confiar. A Marvel tem que parar de contar com o rótulo e voltar a contar boas histórias. Projetos como X-Men 97 provaram que o interesse ainda existe, quando o conteúdo é coerente, apaixonado e bem executado. Deadpool & Wolverine promete repetir esse fenômeno, não porque é um multiverso caótico, mas porque está sendo vendido com clareza. 2 ícones em um confronto direto com peso emocional real. E aí entra o maior desafio: conter a vontade de acelerar tudo. O erro de Thunderbolts foi tentar parecer grande demais com personagens que o público ainda não ama. Se a Marvel repetir esse erro com os mutantes, tentando transformá-los instantaneamente em nova base emocional do MCU, sem tempo de construção, o colapso pode ser definitivo. O segredo é fazer como nos velhos tempos. Menos personagens, mais alma. Mais roteiro, menos espetáculo genérico. Porque, no fim, Thunderbolts não fracassou por ser um filme ruim. Ele fracassou porque chegou no momento errado, com a estratégia errada, cercado de ruído e desconfiança. Foi vítima de um ciclo que já vinha se quebrando há anos. Mas talvez, só talvez, ele tenha servido como o último alerta antes da virada. A Marvel ainda pode reconstruir tudo, mas precisa lembrar como começou. E você? Acha que a Marvel ainda tem salvação? Ou Thunderbolts foi o ponto sem retorno? Me diz aí nos comentários. E no próximo vídeo, vamos analisar como Deadpool & Wolverine está, silenciosamente, preparando o terreno para a chegada dos X-Men. E por que isso muda toda a lógica do multiverso. Até lá!